Hoje temos o capítulo do livro Os Mensageiros, o capítulo 5. E antes de ler esse capítulo, eu gostaria só de fazer aqui ler um bocadinho sobre o que é este livro. Algumas pessoas certamente que conhecem e outras com certeza que ainda não. Então este livro, Os Mensageiros, que é o que está aqui, diz-nos que revela que a morte física descortina a vida espiritual em contínua evolução. Portanto, os conteúdos que estão neste livro e noutros, como Nosso Lar, e outros que se seguirão. Relata as experiências de vários espíritos que reencarnaram com trabalhos programados necessários ao seu aprimoramento. Evidencia ainda a oportunidade do trabalho dos médiuns, alertando-os quanto à necessidade da prática dos ensinos na esfera íntima, a fim de se evitar o retorno ao plano espiritual sem o cumprimento dos compromissos assumidos. Em 51 capítulos, apresenta as experiências da vida comum dos servidores do Espiritismo, elucidando temas como o culto doméstico, doutrinação, calúnia e pavor da morte. No capítulo anterior, André Luís conhece Vicente no capítulo 4, quem esteve aqui a semana passada, por certo, se lembra. Ele também é médico na esfera física e há entre eles, ou seja, entre André Luís e Vicente, uma simpatia recíproca, narrando um ao outro as suas histórias, os seus sofrimentos. Vemos neste livro uma nova personalidade, o espírito Aniceto, bondoso instrutor do Ministério da Comunicação. E lembram-se, por certo, de quem assistiu ao estudo do livro Nosso Lar, que André Luís também fez grande amizade com um espírito que se chamava Lísias, que era o filho da senhora Laura, onde André Luís que frequentou sua casa e onde ele se sentiu muito feliz como em casa. E também um outro personagem, Clarencio, o espírito amoroso que o retirou do umbral, quando André Luís, no mais profundo desespero, roga ao Supremo Autor da Natureza lhe estendesse as mãos paternais. Neste capítulo 5 vamos ter o espírito Telésforo, antigo lidador da comunicação, do Ministério da Comunicação. Ele vem fazer uma palestra, ele vem trazer ensinos, fazer advertências. Ele faz uma palestra como nós as temos aqui também, no plano terrestre, não é? Temos as segundas-feiras com as palestras, temos as quartas-feiras com o nosso irmão Fernando, trazendo-nos os conhecimentos que ele tão bem nos sabe esclarecer e elucidar, assim como às vezes visitas convidadas pelos nossos dirigentes que vêm e que nos trazem conhecimentos novos, nomeadamente os nossos irmãos brasileiros que têm conhecimentos maiores do que os nossos, não é? E, portanto, é uma reunião dentro do género das nossas, não é? Parecida. Telésforo aborda vários temas. Ele aborda os nossos fracassos, sobretudo dos médiuns e doutrinadores. Ele fala-nos das religiões, como encaram elas a evolução das criaturas de Deus, adverte-nos da nossa distração em relação às coisas eternas, às coisas espirituais, e como ajudar a tanto desespero e incompreensão neste processo mundial de reajustamento e redenção. Vamos então ler e estudar em pormenor o capítulo 5, ouvindo instruções. Isto é um pequeno resumo para que possam melhor compreender este capítulo. Então, ouvindo instruções. No grande salão, Aniceto esperava-nos acolhedora. Fileiras enormes de assistentes enchiam o espaço vastíssimo. Imaginem uma sala como esta, um espaço vasto, onde enchiam a sala vários espíritos.
Homens e mulheres, aparentando idades diversas, permaneciam recolhidos, a demonstrar, porém, expectativa e interesse. Hoje, explicou o nosso orientador, dirigindo-se a Vicente de maneira particular, teremos a palavra de Telésforo, antigo lidador da comunicação, que pediu a presença de todos os aprendizes do trabalho de intercâmbio entre nós e os irmãos encarnados. Portanto, são reuniões em que os espíritos que estão encarregados desse trabalho reúnem para que se formem equipas de trabalho em sintonia com as equipas de trabalho da Terra, que são os médiuns. Sentámos-nos confortavelmente, aguardando por nossa vez. Daí em minutos, Telésforo penetrava no recinto, sob harmoniosas vibrações de simpatia geral. Aniceto e outros instrutores instalaram-se ao lado dele, em torno da mesa nobre, onde se localizava a direção da Assembleia. Após saudar a assistência numerosíssima, formulando votos de paz e incentivando-nos aos testemunhos redentores, Telésforo atingiu o assunto principal que o levara até ali. Agora, disse com autoridade, sem afetação, conversaremos sobre as necessidades da representação da nossa colónia nos trabalhos terrestres. Portanto, o que vos falei há pouco, ou que li há pouco. Aqui se encontram companheiros fracassados nas intenções mais nobres e irmãos outros desejosos de colaborar nas tarefas que condizem com as nossas responsabilidades atuais. Referimos-nos às laboriosas atividades da comunicação, portanto, do Ministério da Comunicação, no plano carnal. Vemos nesta reunião grande parte de cooperadores de nosso lar que faliram nas missões da mediunidade e da doutrinação, bem como muitos colegas que se preparam para provas dessa natureza nos círculos da crosta. E nós sabemos que, em relação à mediunidade, sabemos quantos e quantos médiuns não estão a levar a sua missão como deve ser, não é? Sabemos que muitos fazem dela uma profissão, sabemos que muitos fazem dela o enganar as pessoas. Muitas vezes as pessoas, nas suas aflições, nos seus sofrimentos, dão tudo e mais alguma coisa a essas criaturas ainda ignorantes da missão que trouxeram, porque o orgulho assim as faz ver a situação e tiram partido dela. Portanto, quando regressam ao plano espiritual, dão-se conta do erro. E o mesmo acontece com os doutrinadores, porque muitos doutrinadores se julgam importantes porque se convencem que são capazes, são eles que fazem mudar o espírito que vem aflito, angustiado. E muitas das vezes eles precisam de muito carinho. E há muito doutrinador que não tem esse carinho, não tem essa paciência. Eles são irmãos muito sofridos e nós devemos nos pôr no lugar deles, porque ou passamos ou poderemos passar por situações semelhantes. E nós não os vencemos com a nossa palavra. O mais que poderemos fazer é convencê-los mediante a palavra amorosa e o conhecimento mínimo, digamos assim, da doutrina, porque é necessário saber os mecanismos do plano espiritual para também fazer parte de uma reunião mediúnica onde estejam médios e doutrinadores. Portanto, neste caso aqui, Telésforo fala de uma forma bem clara sobre esses médios que ali estão com as suas dificuldades, porque não levaram como devia ser a missão pela qual se comprometeram. Nossa repartição vem promovendo grande movimento de auxílio a irmãos encarnados e desencarnados, que se revelam incapazes de qualquer ação além da superfície terrestre.
Nossa tarefa é enorme, portanto, a tarefa espiritual é enorme. Precisamos disseminar ensinamentos novos relativamente à preparação dos que habitam nossa colónia, portanto, dos que estavam ali desencarnados, considerando esforços e realizações do presente e do porvir. É indispensável socorrer os que enfrentam corajosos as profundas transformações do planeta. As transições essenciais da existência na Terra encontram a maioria dos homens e mulheres, homens refere-se à humanidade, é claro, absolutamente distraídos das realidades eternas. A mente humana abre-se cada vez mais para o contacto com as expressões invisíveis, dentro das quais funciona e se movimenta. Isto é uma fatalidade evolutiva. Desejamos e necessitamos auxiliar as criaturas terrestres. Todavia, quanto à extensão do nosso concurso fraterno, operam dilatadas correntes da incompreensão. Não relacionamos apenas a ação da ignorância e da perversidade. Agem contraditoriamente, nesse particular, grande número de forças do próprio espiritualismo. Combatem-nos algumas escolas cristãs, como se não colaborássemos com o Mestre Divino. A Igreja Romana classifica-nos a cooperação como diabólica. A Reforma Luterana, em seus matizes variados, persegue-nos a colaboração amistosa, e há correntes espiritualistas de elevado teor educativo que nos malsinam a influência por quererem o homem aperfeiçoado de um dia para o outro, rigorosamente redimido a golpe instantâneo da vontade, sem realização metódica. E nós sabemos que isto é verdade, porque há as guerras de religião, precisamente porque, trabalhando todos, ou acreditando todos em Deus, no Pai Supremo de todas as criaturas, se guerreiam uns com os outros. E não vamos tão longe assim. A Igreja Católica aceita os espíritas? Não aceita. Não é? Faz desligações diabólicas. No entanto, eles também querem estar e também se dizem estar no caminho do bem. E nós não pomos isso em dúvida. Estão, por certo, nesse caminho. Precisam é compreender que as outras religiões também o estão. Porque a parte das religiões se agarra aos escritos antigos, que são verdades, sem dúvida que são verdades, mas que não puderam ser explicadas, não puderam ser faladas de outra forma, porque a humanidade não estava em condições de compreender as coisas de outra forma. Assim como nós hoje, nós sabemos até um certo limite. Há muito mais para saber, mas muito mais para saber. Nem nós fazemos ideia, só que não temos condições nesta fase da nossa vida de compreendermos as coisas mais que Jesus fez e que Jesus disse. E as religiões debatem-se umas com as outras, quando se todas convergissem no mesmo sentido e compreendessem que, apesar de cada um ver as coisas a seu modo, o caminho é só um. Mas ainda não estamos lá. Estaremos um dia, se Deus quiser, mas ainda não estamos nesse ponto de as religiões se darem umas com as outras, se reunirem umas com as outras, não é? Nem pensar nisso. Não aceitariam semelhante coisa. Porquê? Porque ainda têm muito orgulho, ainda se acham os donos da verdade. E por isso é que há estas diferenças, não aceitar, não querer. Não é criticar nenhuma religião, de forma nenhuma. Todas elas são boas, desde que pratiquem o bem e o amor, desde que expliquem e desde que falem os ensinos de Jesus. Mas é apenas que não se abram a outros conhecimentos e compreendam que nós somos criaturas em constante evolução. E, portanto, os testemunhos, os testamentos, essas coisas que foram todas escritas, foram escritas para a época em si, porque a ciência não estava ainda tão evoluída como está neste momento.
No campo do nosso conhecimento da vida, não podemos condená-los, portanto, às religiões, pelo desentendimento atual. O catolicismo romano tem suas razões ponderáveis. O protestantismo é digno de nosso acatamento. As escolas espiritualistas possuem notáveis edificações. Toda a expressão religiosa é sagrada. Todo o movimento superior de educação espiritual é santo em si mesmo. Temos então diante de nós a incompreensão dos bons, ou seja, daqueles que, estando também querendo seguir o caminho de Deus, o caminho de Jesus, são aqueles que se acusam e que se criticam uns aos outros. Temos então diante de nós, como dizia, a incompreensão dos bons, que constitui dolorosa prova para todos os trabalhadores sinceros, porque, afinal, não estamos fazendo obra individual, e sim promovendo o movimento libertador da consciência humana a favor da própria ideia religiosa do mundo. Sacerdotes e intérpretes dos núcleos organizados da religião e da filosofia não percebem ainda que o espírito da revelação é progressivo, como a alma do homem. As concepções religiosas se elevam com a mente da criatura. Muitas igrejas não compreendem, por enquanto, que não devemos espalhar a crença nos instrumentos eternos para os desventurados, e sim a certeza de que há homens infernais criando infernos para si mesmos. Não podemos, porém, perder tempo no exame da teimosia alheia. Temos serviços complexos e dilatados e, como dizíamos, a humanidade terrena aproxima-se dia a dia da esfera de vibrações dos invisíveis, de condição inferior que a rodeia em todos os sentidos. E nós sabemos que isso está a acontecer. Há muita perturbação, muita angústia, e isso também é a afinidade de toda a perturbação dos irmãos que também aflitos, encontrando-se também aflitos, se aproximam da crosta terrena. Mas, segundo reconhecemos, esmagadora percentagem de habitantes da Terra não se preparou para os atuais acontecimentos evolutivos, e os mais angustiosos conflitos se verificam no sendal humano. A ciência progride vertiginosamente no planeta e, no entanto, à medida que se suprimem sofrimentos do corpo, multiplicam-se aflições da alma. E é a verdade. Os jornais do mundo estão cheios de notícias maravilhosas quanto ao progresso material. Segredos sublimes da natureza são surpreendidos nos domínios do mar, da terra e do ar. Mas a estatística dos crimes humanos é espantosa. Os assassinos da guerra apresentam requintes de perversidade muito além dos que foram conhecidos em épocas anteriores. Os homicídios, os suicídios, as tragédias conjugais, os desastres do sentimento, as greves, os impulsos revolucionários da indisciplina, a sede de experimentação inferior, a inquietação sexual, as moléstias desconhecidas, a loucura, invadem os lares humanos. A ciência realmente progride, mas o mais difícil de evoluir é a criatura humana. Não existe em país algum preparação espiritual bastante para o conforto físico. Entretanto, esse conforto tende a aumentar naturalmente. O homem dominará cada vez mais a paisagem exterior que lhe constitui moradia, embora não se conheça a si mesmo. Atendido, porém, o corpo revelará as necessidades da alma, e vemos agora a criatura terrestre assoberbada de problemas graves, não só pelas deficiências de si própria, senão também pela espontânea aproximação psíquica com a esfera vibratória de milhões de desencarnados que se agarram à crosta planetária, sequiosos de renovar a existência, que menosprezaram, sem maior consideração, aos desígnios do Eterno. Isto é um alerta para nós, para que nós possamos aproveitar o melhor esta existência. Nós, sobretudo, que vimos à Casa de Espírita, que já ouvimos estes ensinamentos, que já temos uma noção do que é a vida espiritual, somos muito mais responsáveis, porque já sabemos.
Só que a mudança é-nos muito difícil, a todos nós. É-nos muito difícil a mudança, mas esse é o propósito de nos transformarmos, a fim de que à nossa volta comecemos a gerar energias boas, para que possa a nossa afinidade com espíritos superiores ser uma constatação no nosso dia a dia, a fim de conseguirmos levar a nossa existência por diante. A rigor, também nós compreendemos que os serviços da comunicação no mundo deveriam realizar-se apenas no plano da inspiração divina para os círculos terrenos, do superior para o inferior. Mas como agir diante de milhões de enfermos e criminosos nas zonas visíveis e invisíveis da experiência humana? Pelos simples curso externo, como pretende a Igreja Romana? Pelo ato de fé, exclusivamente, como espera a Reforma Protestante? Por mera afirmação da vontade, conforme pontificam certas escolas espiritualistas? Não podemos, no entanto, circunscrever apreciações na visão unilateral do problema. Concordamos que a reverência ao Pai, a fé e a vontade são expressões básicas da realização divina no homem, mas não podemos esquecer que o trabalho é a necessidade fundamental de cada espírito. Que outros irmãos nossos perseverem tão somente nas especulações teológicas. Encaremos, porém, os serviços do Senhor como se faz indispensável. A humanidade terrena, atualmente, é como um grande organismo coletivo, cujas células, que são as personalidades humanas, se envolvem no desequilíbrio entre si, em processo mundial de reajustamento e redenção, que é o que nós estamos a ver. Todo este sofrimento que envolve o nosso planeta é um processo de reajuste e redenção, que nós estamos a fazer através do sofrimento. Através do sofrimento, porque nós não quisemos de outra forma. Nós não quisemos fazer de outra forma. E hoje, não estamos ainda plenamente conscientes disso. Não estamos ainda. Porque se estivéssemos com plena consciência de que a sementeira de hoje é colhida no amanhã, e quando digo amanhã, não é amanhã, terça-feira, é no porvir, não é? E quantas as vezes? Ainda nesta existência. Mas nós gostamos muito a compreender. Por isso a compaixão de Jesus foi muito grande por nós. Porque estas casas de luz, a casa espírita, são casas que foram abertas pela misericórdia de Deus e de Jesus, para que nós, mais uma vez nessa existência, fizéssemos o esforço próprio. Porque, por certo, não vamos ter oportunidade como tivemos agora, para podermos modificar nossas condutas, nossos pensamentos, nossas ações, o nosso coração. Iremos sim ter a oportunidade, mas provavelmente com muito mais sofrimento. Então, vamos todos fazer um esforçozinho de tentar. Não vamos sair daqui santos, ninguém vai, mas que possamos dizer, eu aqui já estou a fazer melhor. Não estou a fazer bem, mas eu já estou a fazer melhor, porque é esse o nosso propósito. Não é fazer tudo bem, é fazer um pouquinho melhor. Vamos ver. Eu vou voltar aqui atrás para nos sintonizarmos melhor. Quantos cooperam connosco veem a extensão dos rituais em que se dá a mente humana. Criminosos agarram-se a criminosos, doentes associam-se a doentes. Precisamos oferecer no mundo os instrumentos adequados às retificações espirituais, habilitando nossos irmãos encarnados a um maior entendimento do Espírito do Cristo. Para consegui-lo, todavia, necessitamos de colaboradores fiéis, que não cogitem de condições, compensações e discussões, mas que se interessem pela sublimidade do sacrifício e da renunciação com o Senhor. Aqui, novamente, se refere aos médios, e nós sabemos que há muitos que fazem missões amorosas, amorosíssimas, porque é através deles que nós temos este conhecimento que estamos hoje aqui a adquirir. É através deles. Jesus foi o médio de Deus, e os médios são o meio entre
Eles e os espíritos que, através da bondade de Jesus, nos vêm trazer estes conhecimentos pelo grande amor que Jesus tem por nós. A essa altura, Telésforo interrompeu a lição em curso e, fixando o olhar precociente na Assembleia, tornou em voz mais alta: quem não deseja servir, procure outro género de tarefa. A comunicação não comporta perda de tempo nem experimentação doentia, sem cá prejuízo dos cooperadores incautos. Noutros ministérios, a designação de trabalhadores define com precisão todos os que colaboram com o Divino Mestre. Aqui, porém, acima de trabalhadores, precisamos de servidores que atendam de boa vontade. Servidores para que possam vir à Terra, trazer os ensinamentos e dar cumprimento aos seus comprometimentos, às falhas que tiveram, e não são só os médios, porque nós também falhamos nas nossas existências e até agora, por certo, falhamos mesmo, porque senão não estaríamos num mundo de provas e expiações, já estaríamos num mundo mais evoluído. Por isso nós também falhamos, todos nós falhamos, por isso aqui estamos neste planeta ainda. Nesse instante, em vista de outra longa pausa, identifiquei a forte impressão dos ouvintes que se entrilhoavam com inexprimível espanto. Portanto, todos os espíritos que ali estavam se admiravam, porque muitos desconheciam também e desconhecem tantas coisas, não é? Que deviam ter mais atenção e que foram incautos, não deram importância a todo o trabalho que deveria ser feito na sua existência. A continuação deste capítulo, ele é, digamos assim, que não fica propriamente acabado, porque ele tem continuação no capítulo 6, ainda com a continuação desta mesma Assembleia. Hoje ficamos por aqui, porque termina exatamente neste ponto o capítulo 5. E eu trazia aqui uma muito pequenina psicografia do nosso querido Chico, porque este livro está aqui porque ele o psicografou, o nosso querido Chico Xavier, e que vos vou ler para nós. Ela é para nós. Melhora-te e serve. Felicidade é troca. Amor é fusão. Os mensageiros divinos aspiram a permutar as forças deles com as nossas, na recíproca transfusão de ideias e esperanças, a fim de que os céus desçam à terra e a terra se eleve aos céus. Chico Xavier. Um abraço cheio de ternura para o nosso querido Chico. E muito obrigada pela vossa atenção.